O pombo me encarava. Não era um olhar qualquer. Era um olhar de julgamento. Eu estava sentada num banco de cimento da Praça das Mangueiras, segurando um salgado murcho numa mão e um suco aguado na outra, enquanto o sol de fim de tarde fritava minha paciência em fogo médio. O pombo, gordo, confiante, claramente dono daquele território, dava passos calculados na minha direção como quem diz: larga isso aí, professora, eu sei que você não vai reagir. Meu nome é Aline Rocha, tenho 35 anos, e naquele dia eu estava exausta, sensível e com uma fome que beirava o desespero emocional. Sou professora de português em escola pública, pego 2 ônibus por dia, carrego pilhas de cadernos, corrijo redações até tarde e ainda tento, com dignidade questionável, manter a vida em ordem. A verdade? Eu só queria comer em paz. Mas o pombo não queria paz. Ele queria o meu salgado. Olhei em volta. Crianças gritando no parquinho, um vendedor de picolé anunciando sabores que eu não podia pagar, um senhor cochilando com o rádio ligado em volume alto, e eu ali, travando uma batalha psicológica com uma ave urbana sem medo de nada. Nem pense, eu murmurei, erguendo o salgado como aviso. O pombo inclinou a cabeça. Desafiador. Deu mais um passo. Eu suspirei, derrotada, quebrei um pedacinho e joguei longe. Ele correu como atleta olímpico, e eu finalmente mordi meu lanche, justo quando o celular vibrou na bolsa. Aquele vibrar curto. Seco. De coisa errada. Puxei o aparelho, ainda mastigando, e vi. Grupo Família Rocha. Meu estômago já apertou antes mesmo de abrir. Intuição de filha. Mensagem da minha mãe, Denise. Gente, domingo jantar de Dia das Mães lá em casa. Confirmei com todos. É tão bom ver como meus filhos deram certo na vida. Médico, empresário, gerente, menos Aline, que virou só professora. Eu engoli em seco. Não o salgado. O orgulho. Li de novo. E de novo. Virou só professora. Como se fosse um desvio. Um erro de rota. Uma falha de caráter. Na mesma hora, minha irmã Carolina, que trabalha numa clínica estética e nunca perdeu a chance de se exibir, respondeu. Orgulho da família. Meu irmão Eduardo, que herdou o escritório do sogro e adora fingir que construiu tudo do zero, mandou. Realmente, cada um colhe o que planta. E eu, fiquei ali. Sozinha. Com o pombo agora comendo meu pedaço e a sensação deliciosa de ser oficialmente a decepção do grupo. Olhei ao redor de novo. A praça seguia viva. Gente rindo, gente brigando, gente vivendo. E eu ali, sentindo como se tivesse levado uma plaquinha invisível na testa escrito, fracasso familiar. Não respondi. Não escrevi textão. Não mandei áudio chorando. Não questionei. Eu apenas saí do grupo. O som do sair do grupo foi mais alto dentro de mim do que qualquer grito. Guardei o celular. Respirei fundo. E, pela primeira vez em muito tempo, ri. Ri porque era tão absurdo. Tão caricato. Tão previsível. A filha que levanta cedo, pega o ônibus, ensina a criança a ler, compra salgado na praça e divide com o pombo, essa é a vergonha. Enquanto isso, quem vive de aparência, herança e sobrenome, é sucesso. Balancei a cabeça, levantando do banco. Tudo bem, dona Denise, murmurei sozinha. Se é assim que funciona, então é assim que vai ser. O vendedor de picolé passou de novo. Abacaxi ou cocô, moça? Olhei para a carteira. 3 notas amassadas. Água mesmo, respondi. Ele riu. Eu também. Humor de sobrevivência. Caminhei devagar pela praça, mochila pesada nas costas, pensamento mais pesado ainda. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer dali para frente. Não tinha plano secreto. Não tinha vingança pronta. Não tinha carta na manga. Eu só tinha uma coisa. Vergonha nenhuma do que eu era. E, naquele instante, fiz uma promessa silenciosa, sentada naquele banco sujo de praça, roubada por um pombo sem educação. Eles podem me apagar do grupo. Mas não vão me apagar da história.
E sem saber, sem imaginar, sem sequer sonhar. Ali começava o caminho que, anos depois, faria o nome deles travar na garganta quando o meu ecoasse em público. E o melhor. Eu ainda nem desconfiava. O primeiro domingo depois de sair do grupo da família foi, estranhamente calmo. Nenhuma notificação. Nenhuma indireta. Nenhuma mensagem passivo-agressiva. Só eu, meu ventilador barulhento e uma pilha de provas para corrigir em cima da mesa da cozinha, que também servia de escrivaninha, mesa de jantar e apoio emocional. Meu apartamento era pequeno. Um quarto, uma sala que mal cabia ao sofá herdado da minha tia Rosa, uma cozinha onde duas pessoas já configuravam risco de colisão, e um banheiro com chuveiro temperamental. Eu não era dona. Pagava aluguel. Todo mês. Sem atraso. Com suor. Naquele dia, eu estava melancólica, mas curiosamente determinada. Sabe quando a tristeza vem, mas junto com uma vontade estranha de provar algo? Então, coloquei café na xícara trincada, sentei, abri o primeiro caderno e comecei. Redação de aluno. Erro de concordância. Erro de pontuação. Erro de vida. Meu Deus, Mateus, isso aqui não é frase, é um pedido de socorro, murmurei, rabiscando com a caneta vermelha. Eu sempre fui assim. Dramática sozinha. Ninguém para julgar. Durante a semana, minha rotina voltou ao normal, se é que normal é uma palavra justa para alguém que acorda às 5 da manhã com despertador agressivo, pega 2 ônibus lotados, desce correndo, atravessa a rua sem faixa e chega na escola com o cabelo ainda molhado. Eu dava aula na Escola Estadual Monte Azul pela manhã e na Escola Municipal Vila Esperança à tarde. 2 realidades diferentes. Mesma falta de recurso. Mesma sobrecarga. E, mesmo assim, eu gostava. Gostava quando um aluno finalmente entendia. Gostava quando uma criança lia em voz alta sem travar. Gostava quando alguém dizia, professora, agora eu consegui. Isso não rendia fotos bonitas no Instagram. Mas rendia algo melhor, sentido. Enquanto isso, minha família seguia em outro ritmo. Eu via pelas redes sociais. Não por curiosidade. Por acaso. Minha mãe, Denise, postando foto de almoço em restaurante caro com a legenda, família é tudo. Minha irmã Carolina, exibindo bolsa nova, sorriso treinado e legenda em inglês errado. Meu irmão Eduardo, de terno, em eventos que ele chamava de networking, mas eu chamava mentalmente de aparecer. E eu? Eu aparecia na escola. No ônibus. Na fila do mercado. O contraste era tão grande que chegava a ser cômico. Uma vez, no mercado, encontrei uma antiga conhecida da família, Dona Nair. Ela me olhou de cima a baixo, analisando minha roupa simples, a mochila pesada e o pacote de arroz na mão. E sua mãe? Perguntou. Vive viajando, né? Seus irmãos estão muito bem. Sorri. Educada. Que bom para eles, respondi. E segui. Sem explicar. Sem justificar. Sem competir. Porque, no fundo, algo dentro de mim já tinha entendido, eu não precisava da aprovação deles para existir. Mas isso não significa que não doía. Às vezes doía. Bastante. Como no dia em que cheguei em casa exausta, joguei a bolsa no sofá e sentei no chão da sala, encostada na parede, só respirando. O corpo cansado. A mente cansada. O coração, meio cansado também. Só professora, repeti em voz baixa, imitando minha mãe. E ri. Ri porque era tão irônico. Porque eu sabia o que eles não sabiam. Eu estava fazendo um curso online de gestão educacional. Pagava parcelado. Apertado. Mas pagava. Estava participando de um projeto de reforço comunitário aos sábados, indicado pela coordenadora Márcia, que sempre dizia: Aline, você tem jeito para a liderança. Não desperdiça isso. Eu não contei para ninguém da família. Não por segredo. Mas por falta de espaço. Eles nunca perguntaram. Então eu nunca respondi. E assim, semana após semana, mês após mês, eu crescia em silêncio.
Enquanto minha mãe se orgulhava de filhos bem-sucedidos, a filha só professora aprendia a montar projetos, organizar equipes, lidar com pais difíceis, gerenciar recursos escassos e, principalmente, resolver problemas de gente de verdade. Teve um sábado em que cheguei ao projeto comunitário e encontrei Vera, a coordenadora local, quase em desespero. Aline, o patrocinador, desistiu. Não temos dinheiro para material este mês. Olhei em volta. Crianças sentadas no chão. Cadernos velhos. Lápis gastos. Respirei fundo. Então a gente improvisa, respondi. Mas não para. E não paramos. Usei papel reciclado. Pedi doações. Organizei campanha. Liguei para conhecidos. Criei planilha. Bati de porta em porta. Aprendi na marra. E funcionou. Quando vi as crianças sorrindo com material novo, senti algo que minha família nunca entendeu: orgulho sem plateia. Enquanto isso, em algum restaurante caro, alguém brindava ao sucesso. Eu brindava com café frio e sorriso sincero. Certo dia, minha vizinha Dona Elza, que sempre me via sair cedo e voltar tarde, me parou no corredor. Menina, você trabalha demais. Mas dá pra ver que vai longe. Sorri. Tomara, Dona Elza. Tomara. E, pela primeira vez, pensei. Talvez eu realmente vá. Não por vingança. Não por raiva. Mas por merecimento. E foi ali, entre ônibus lotado, caderno corrigido, projeto improvisado e orgulho engolido, que eu comecei a construir algo que minha família jamais imaginou. Eles achavam que eu tinha parado. Eu estava só começando. E o mais irônico? Enquanto eles me apagavam das fotos, da mesa, do grupo, da narrativa, eu estava, sem saber, escrevendo a parte da história que um dia eles seriam obrigados a engolir em público. E eu ainda nem fazia ideia de como. O dia começou mal. Muito mal. Eu tinha acordado atrasada porque o despertador resolveu atualizar sozinho, o ônibus passou antes do horário, e eu tive que correr pela rua segurando a mochila e a dignidade ao mesmo tempo, o que nunca dá certo para nenhuma das duas. Cheguei na escola ofegante, com o cabelo rebelde e a sensação clara de que o universo tinha acordado com vontade de me testar. Professora, a diretora quer falar com você, avisou a inspetora, com aquele tom que nunca significa coisa boa. Respirei fundo. Pronto. Agora é demissão. Deve ser por excesso de vírgula nas redações. Entrei na sala da diretora Sandra, preparada para qualquer coisa, menos para o que ouvi. Aline, senta. Ela sorriu. Eu indiquei você. Indicou, pra quê? Perguntei, desconfiada. Para o Programa Municipal de Coordenação Educacional Comunitária. É uma parceria com a Secretaria de Educação e uma fundação privada. Eles estão buscando professores com perfil de liderança. Eu pisquei. Uma vez. Duas. Mas, eu só dou aula. Ela riu. Justamente por isso. E você faz muito mais do que só dar aula. Todo mundo vê. Só você finge que não. Saí da sala em estado de leve confusão existencial. Naquele mesmo dia, recebi o e-mail. Convite oficial para participar do processo seletivo. Entrevista. Avaliação de projeto. Análise de histórico. Cheguei em casa e fiquei parada no meio da sala, olhando para a parede, como se ela fosse me dar respostas. Calma, Aline, falei sozinha. É só uma oportunidade. Só isso. Mas meu coração já tinha entendido, não era só isso. Passei as semanas seguintes em modo intensivo. Acordava mais cedo. Dormia mais tarde. Estudava no ônibus. Anotava ideias em guardanapo. Lia tudo o que podia sobre gestão, projetos sociais, captação, indicadores. Minha vizinha Dona Elza começou a me olhar com pena. Você vai adoecer desse jeito, menina. Ou vou mudar de vida, respondi, rindo. E, pela primeira vez, essa frase não soou como piada.
A entrevista foi numa sala gelada, com 3 pessoas sérias e uma garrafa de água no meio da mesa que ninguém tocava, porque todos fingiam naturalidade. Uma das avaliadoras, Luciana, me perguntou: por que você quer esse cargo? Respirei. Olhei para ela. E disse a verdade. Porque eu já faço isso sem ser paga, sem ser reconhecida e sem estrutura. Eu só quero parar de improvisar. Houve silêncio. E, curiosamente, sorrisos discretos. Quando saí, não sabia se tinha ido bem ou se tinha falado demais. Mas sabia de uma coisa: eu tinha sido eu. Enquanto isso, minha família seguia no espetáculo. Minha mãe postava foto de almoço com legenda motivacional. Minha irmã inaugurava mais um empreendimento que durava 3 meses. Meu irmão reclamava de imposto como se tivesse construído o país sozinho. E eu estava ocupada demais para comentar. Um dia, no projeto comunitário, Vera me chamou de lado. Aline, a fundação quer formalizar parceria com a gente. Mas precisa de alguém responsável. Alguém organizado. Alguém, você. Engasguei com o café. Eu? Você. Mas eu não tenho empresa, não tenho CNPJ, não tenho nada disso. Ela deu de ombros. Então é hora de ter. E foi assim, sem fanfarra, sem anúncio, sem aplauso, que eu dei entrada nos documentos para formalizar o projeto como iniciativa educacional comunitária. Fui à junta comercial. Fiquei em fila. Preenchi papel, errei. Voltei. Preenchi de novo. Paguei taxa. Quase chorei no guichê. A moça do atendimento, Patrícia, outra Patrícia, não minha irmã, olhou para mim e disse: calma, todo mundo passa por isso. Sorri. Aliviada. Ela não fazia ideia do quanto aquela frase era grande. Quando saí com o protocolo na mão, sentei no banco da praça em frente ao prédio e fiquei olhando o papel como se fosse um troféu. Tá nascendo, murmurei. Não uma empresa. Não uma vingança. Uma estrutura. E estrutura muda tudo. Com o tempo, vieram pequenas parcerias. Doações. Convites para reuniões. Palestras em escolas. Treinamentos de professores. Eu, que mal tinha espaço para respirar, agora tinha agenda. Certo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Aline Rocha? Perguntou uma voz masculina. Sim. Aqui é o Henrique, da Fundação Horizonte. Recebemos seu projeto. Queremos conversar. Sentei no sofá devagar. Quando? Essa semana. Desliguei. Fiquei parada. Depois ri. Depois fiquei séria. Depois levantei e comecei a arrumar a casa como se alguém fosse me visitar, o que não fazia o menor sentido, mas fazia todo o sentido emocional. Enquanto isso, minha mãe mandava áudio no grupo da família. Ai, estou tão orgulhosa dos meus filhos. Cada um melhor que o outro. Eu ouvi sem estar lá. E, pela primeira vez, não doeu. Porque eu já tinha entendido algo fundamental. Eles não sabiam. Eles não perguntavam. E eu não precisava provar. A prova estava vindo sozinha. Em silêncio. Com consistência. E com um gosto delicioso de ironia. Porque enquanto eles celebravam conquistas antigas, eu estava assinando o começo das que ninguém esperava. E mal sabiam. O nome que eles ignoravam. Já estava circulando em lugares onde o sobrenome deles nunca entrou. E isso, confesso, me arrancou um sorriso perigosamente satisfeito. A sala era grande demais para mim. Daquelas salas de reunião com mesa longa, cadeiras giratórias, ar-condicionado exagerado e gente importante demais para usar crachá. Eu entrei segurando minha pasta como se fosse um escudo e pensei, muito seriamente, em dar meia volta fingindo que tinha errado de andar. Mas não errei. O nome na porta dizia: Fundação Horizonte, Diretoria de Projetos Educacionais. Respirei fundo e entrei. 2 homens e uma mulher já estavam sentados. O homem de terno cinza se levantou primeiro. Aline Rocha? Perguntou. Eu mesma.
Respondi, tentando parecer adulta. Ele sorriu. Eu sou o Henrique, falamos por telefone. Essa é a Luciana e este é o Rogério. Cumprimentei todos, sentei e imediatamente coloquei a bolsa no chão com tanto cuidado que parecia que ela tinha valor histórico. O ar-condicionado estava tão forte que minhas mãos ficaram geladas, mas eu fingi que era postura. Nós analisamos seu projeto, começou Luciana. E ficamos impressionados. Eu pisquei. Uma vez. Duas. Impressionados? Repeti, porque meu cérebro não acompanhou. Sim. Pela clareza, pela execução e, principalmente, pela lógica. Você não improvisa. Você estrutura. Olhei para eles, depois para minhas próprias mãos, como se estivesse procurando câmeras escondidas. Eu só faço o que precisa ser feito, respondi. Henrique riu. É exatamente isso que a gente procura. Eles explicaram a proposta: parceria formal, apoio financeiro, fornecimento de material, capacitação de professores e expansão do projeto para outros bairros. Enquanto falavam, eu tentava manter a postura profissional, mas por dentro estava uma mistura de euforia, medo e vontade de ligar para a Dona Elsa. Você teria disponibilidade para assumir a coordenação geral? Perguntou Rogério. Engoli em seco. Sim. Respondi. Mas vou precisar reorganizar minha carga horária na escola. Luciana assentiu. Nós já previmos isso. Inclusive, a Secretaria de Educação já está ciente. E foi ali que eu entendi, aquilo era real. Não era favor. Não era caridade. Não era improviso. Era estrutura. Assinamos o termo de intenção. Fotos. Aperto de mão. Sorriso profissional. Saí da sala com uma pasta nova e a sensação estranha de que minha vida tinha acabado de mudar, sem fogos, sem anúncio, sem testemunhas. Na calçada, parei. Olhei para o prédio. E ri. Olha você, Aline, murmurei. Só professora, né? Voltei para casa flutuando. O ônibus atrasou, estava lotado, alguém pisou no meu pé e ainda assim eu sorri o caminho inteiro. Quando cheguei, Dona Elsa estava no corredor regando plantas. Menina, você está com cara de quem ganhou na loteria. Não ganhei. Respondi. Mas acho que acertei os números. Ela não entendeu. Mas sorriu comigo. Nos meses seguintes, tudo se acelerou. Reuniões. Treinamentos. Visitas técnicas. Relatórios. Planilhas. Contratos. Passei a dividir meu tempo entre a escola, o projeto e a coordenação. Dormia pouco. Comia correndo. Mas estava viva como nunca. Minha rotina virou uma coreografia estranha, de manhã sala de aula, à tarde reunião, à noite planejamento. Eu vivia com a agenda aberta no celular e café na mão. E, curiosamente, ninguém da minha família percebeu. Eles continuavam no próprio mundo. Minha mãe organizava almoços e postava fotos. Minha irmã inaugurava negócios e fechava em silêncio. Meu irmão se queixava da concorrência e se achava perseguido. E eu, assinava contratos. Um dia, recebi um e-mail da Secretaria de Educação. Convite para integrar Comissão Consultiva de Projetos Educacionais Comunitários. Li 2 vezes. 3. Abri. Fechei. Abri de novo. Estão me chamando, falei sozinha. Aceitei. No primeiro encontro, sentei numa mesa com diretores, coordenadores, técnicos. Gente que falava difícil. Gente que usava termos em inglês. Gente que eu jamais imaginei encontrar. E, ainda assim, eu estava ali. Falando. Opinando. Sugerindo. E sendo ouvida. Numa dessas reuniões, um senhor de cabelos grisalhos, Dr. Álvaro, me chamou no canto. Você é a Aline Rocha, não é? Sim. Eu li seu relatório. Muito bem escrito. Muito direto. Você tem futuro nisso. Sorri. Agradeci.
E senti algo que minha família nunca me deu: respeito sem comparação. Enquanto isso, a ironia continuava trabalhando. Certo dia, encontrei minha mãe por acaso no supermercado. Eu estava com a mochila, roupa simples, comprando arroz em promoção. Ela me olhou de cima a baixo, avaliou, suspirou. Aline, você ainda está naquela vida de professora? Sorri. Estou sim, mãe. Ela balançou a cabeça, com aquele ar de pena misturado com julgamento. Que desperdício, com tanto potencial. Eu quase ri alto. Pois é, respondi. A vida é cheia de surpresas. Ela não percebeu o tom. Nunca percebeu. Saí do mercado com minhas sacolas e a sensação deliciosa de estar vivendo um segredo muito bem guardado. Porque, naquele mesmo dia, eu tinha acabado de confirmar presença em um evento oficial de reconhecimento de projetos educacionais, promovido pelo governo estadual. Meu nome estava na lista. Não como convidada. Não como acompanhante. Mas como responsável técnica por um dos projetos selecionados. Quando li o e-mail, sentei na cama e fiquei olhando para a parede por longos segundos. É sério, sussurrei. E, pela primeira vez, senti um frio na barriga diferente. Não de medo. De antecipação. Porque eu sabia. O mundo deles e o meu estavam prestes a se cruzar. E, quando isso acontecesse, não haveria como fingir que eu nunca existi. Eles teriam que olhar. Ou engolir. E eu, honestamente, estava pronta para os dois. O teatro era maior do que eu lembrava. Daqueles com poltronas de veludo, iluminação suave, cheiro de madeira antiga e um burburinho constante de conversas importantes. Gente de terno, gente de tailleur, gente com crachá, gente com segurança pessoal. Tudo muito organizado. Muito oficial. Muito longe da praça, do pombo e do salgado. Eu estava sentada na terceira fileira, com a coluna reta, as mãos cruzadas no colo e o coração batendo como se tivesse tomado 3 cafés em jejum. Meu nome é Aline Rocha, tenho 35 anos, e naquele dia eu estava nervosa, orgulhosa e estranhamente calma por dentro. Era uma mistura estranha, o corpo em alerta e a alma em paz. No telão, passavam vídeos de projetos sociais, imagens de crianças estudando, professores em ação, salas simples, realidades duras. E, no meio deles, o meu projeto. Eu vi o logo que eu mesma ajudei a criar. Vi fotos das crianças. Vi a equipe. Vi cenas que eu reconhecia. E senti um nó na garganta que não era de tristeza. Era de pertencimento. Calma, Aline, murmurei baixinho. Respira. O apresentador subiu ao palco. Microfone em mãos. Voz firme. Boa noite a todos. Hoje celebramos iniciativas que transformam realidades por meio da educação comunitária. A plateia aplaudiu. Eu engoli em seco. E foi então que eu vi. Na lateral direita, algumas fileiras atrás. Minha mãe. Denise. Cabelo escovado, roupa elegante, postura de quem acha que pertence a qualquer lugar. Ao lado dela, minha irmã Carolina, com aquele sorriso ensaiado. E, do outro lado, meu irmão Eduardo, sério, olhando o celular. Meu estômago deu um salto. O que eles estão fazendo aqui? Na mesma hora entendi. Minha irmã tinha comentado dias antes, em rede social, que iria a um evento importante do governo. Devia ser por algum contato, algum convite indireto. Eles não sabiam que eu estava ali por mérito. Eles estavam ali, por aparência. E eu, por trabalho. A ironia quase me fez rir. O apresentador começou a chamar os projetos. Um a um. Nomes. Palmas. Fotos. Eu respirava fundo a cada novo anúncio. Até que ele disse: agora, convidamos ao palco a responsável por um dos projetos de maior impacto social do último ano. Meu coração parou. Pela estrutura, alcance e resultados concretos. Minhas mãos suaram. O projeto Aprender para Ficar, coordenado por... Uma pausa. Dramática. Desnecessária. Aline Rocha.
O som do meu nome ecoou no teatro. E o mundo congelou. Eu levantei devagar, sentindo as pernas estranhamente leves. Caminhei pelo corredor enquanto as palmas cresciam. Não era um aplauso educado. Era forte. Convicto. No caminho, meus olhos, sem querer, encontraram os da minha mãe. Ela estava branca. Minha irmã piscava rápido, como se estivesse lendo errado. Meu irmão estava com a testa franzida, confuso. Eu subi no palco. Peguei o microfone. Respirei. E sorri. Boa noite. Comecei. Meu nome é Aline Rocha. Sou professora da rede pública e coordenadora do projeto Aprender para Ficar. Houve um murmúrio na plateia. Eu continuei. Esse projeto nasceu da necessidade de ver crianças sem apoio, famílias sem estrutura e professores sem recurso. Não foi fácil. Não foi rápido. E, com certeza, não foi glamouroso. Algumas pessoas riram. Mas foi real. E é por isso que funciona. Aplausos. Quero agradecer a minha equipe, as comunidades, as escolas, a Fundação Horizonte, a Secretaria de Educação, e a todas as pessoas que acreditaram, mesmo quando eu não tinha nada além de vontade. Engoli em seco. Às vezes, a gente cresce em silêncio. E tudo bem. Porque quando a verdade aparece, ela não precisa gritar. O teatro veio abaixo. Palmas. Assobios. Gente de pé. E eu, ali, firme. Inteira. Quando desci do palco, o Dr. Álvaro me cumprimentou. Brilhante, Aline. Absolutamente brilhante. Luciana, da Fundação, me abraçou. Eu disse que você ia longe. E então? Veio minha família. Minha mãe se aproximou primeiro. O sorriso dela era duro. Forçado. Tenso. Aline, eu não sabia. Inclinei levemente a cabeça. Eu sei, mãe. Minha irmã se meteu. Por que você nunca contou? Olhei para ela. Com calma. Porque vocês nunca perguntaram. Silêncio. Meu irmão pigarreou. A gente não fazia ideia. Sorri. Educada. Distante. Eu imagino. Minha mãe tentou recuperar o controle. Mas por que se afastou da família? Respirei fundo. Olhei nos olhos dela. Porque, no dia em que você disse que eu era só professora, eu entendi que ali não era mais meu lugar. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. Respondi, tranquila. E tudo bem. Hoje, cada um colhe o que planta. Foi cirúrgico. Sem grito. Sem escândalo. Sem humilhação explícita. Mas doeu. Eu vi. Eles tentaram conversar mais. Eu fui educada. Breve. Encerrada. Porque, naquele momento, algo muito importante tinha acontecido. Eu não precisava mais deles. E eles perceberam isso. Nos dias seguintes, meu telefone não parou. Convites. Entrevistas. Reuniões. Propostas de expansão. Novas parcerias. O projeto cresceu. Formalmente. Legalmente. Estruturalmente. Abrimos nova unidade. Depois outra. Treinamos professores. Criamos material, firmamos contratos. Tudo documentado. Tudo claro. Tudo construído. Nada caiu do céu. Tudo veio de trabalho, escolha e persistência. Minha mãe tentou se reaproximar. Minha irmã tentou se promover em cima do meu nome. Meu irmão tentou sugerir parcerias. Eu fui educada. Mas firme. Agora não respondi a todos. E, curiosamente, eles não insistiram. Porque, pela primeira vez, o poder não estava com eles. Estava comigo.
Meses depois, voltei àquela praça. Sentei no mesmo banco. Comprei o mesmo salgado. O pombo, ou algum primo dele, apareceu. Sorri. Dessa vez é todo seu, murmurei, jogando o pedaço. E fiquei ali. Em silêncio. Lembrando. Da mensagem. Da humilhação. Do grupo. Do afastamento. E de tudo que veio depois. Não senti raiva. Não senti revanche. Senti justiça. Porque eu não precisei derrubar ninguém. Eles caíram sozinhos, tentando me diminuir. E eu apenas cresci. Sem barulho. Sem palco. Até o dia em que o palco me chamou. E respondeu por mim. Chegamos ao fim de mais uma encantadora de história no canal.